injustiça. O governo tem que fazer alguma coisa, porque senão vai continuar. Quem tem estabilidade hoje não vai ter amanhã e vai estar na rua também. Entendeu? É todo mundo no mesmo barco. Olá, esse é o programa Opinião, que nós estamos realizando aqui em São José dos Campos. O nosso entrevistado de hoje é o Toninho Ferreira. Ele é presidente municipal do PSTU, é suplente de deputado federal e também já foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. Olá, Toninho, tudo bem? Tudo bem, Ana. Toninho, então, como nós começamos a falar, o desemprego, ele voltou a assombrar os trabalhadores brasileiros, né? A indústria paulista, nos 7 primeiros meses desse ano, já demitiu aí quase 100 mil pessoas, fala-se até em 1,5 milhão de desempregados até o final do ano, e o setor automotivo é onde mais demitiu até agora, foram 20 mil cortes. Como você vê essa situação? Olha, Ana, essa situação que nós estamos vivendo, essa crise, é a pior crise que a gente já viveu. É a crise que se inicia em 2008 no mundo e que abate aqui nesse momento. O Lula dizia que era apenas uma marolinha, aquela crise. Agora nós estamos vendo que é um tsunami. A crise é muito grande. E essas demissões que você colocou, se não tiver resistência dos trabalhadores, vai aumentar e vai aumentar muito. E nós sabemos que o desemprego é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, porque o desemprego vai causar desde o alcoolismo, a desagregação da família, uma situação muito difícil para os trabalhadores poderem viver. Nós vamos ver aumentar a população de rua, inclusive. Então é por isso que nós temos que fazer a luta e combater para que os trabalhadores não paguem por essa crise, que sejam os grandes empresários que paguem por essa crise, porque o capitalismo funciona dessa maneira. Essa é a forma do capitalismo funcionar. Ele entra em crise exatamente quando ele está muito bem, quando ele está bombando, quando ele está vendendo muito, ele entra em crise para poder destruir forças produtivas, para construir de novo, para voltar a dar lucro. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Agora, a batalha está colocada, vamos ver quem é que vai pagar pela crise. Se os trabalhadores conseguirem se organizar, se conseguirem resistir, nós vamos conseguir fazer com que seja pago pelos grandes empresários, pelos banqueiros, por aqueles que causam a crise. Bom, o governo, Toninho, ele tem tomado algumas medidas supostamente para combater essa crise, né? Recentemente foi editado o PPE e a própria política de ajuste fiscal também é usada como justificativa de combate a essa crise. Como você vê essa política que vem sendo implementada pelo governo? Uma das propostas é essa, do PPE, que infelizmente surgiu no movimento sindical de São Bernardo do Campo, da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. E esse PPE, o que significa? Significa, mais uma vez, tirar direitos dos trabalhadores. Porque, na verdade, quando se reduz 30% da jornada de trabalho, mas reduz 15% do salário dos trabalhadores, no fundo está tirando mais direito dos trabalhadores. Ou por quê? Porque não vai retirar, por exemplo, 15% do valor do preço do tomate. Não vai retirar, por exemplo, 15% do preço do aluguel. Não vai reduzir 15% da passagem de ônibus. Não vai reduzir 15% daquilo que ele gasta no supermercado. O salário já é muito baixo. Aqui é das mão de obras do mundo mais baratas. Então não é possível reduzir isso. Então o PPE não resolve o problema. É uma solução para o empresariado, para o grande empresariado, para o patrão. Para os trabalhadores não é. Nós devemos fazer, o movimento sindical deveria fazer, é construir a FDE. Essa é uma proposta que nós estamos fazendo, de construir a frente em defesa do emprego. Por exemplo, que as montadoras estão demitindo por todo lado. Se unificar os trabalhadores das montadoras e fazer uma resistência conjunta. Toninho, os metalúrgicos da GM entraram em greve por tempo indeterminado e, neste dia 14, realizaram uma grande manifestação, chegando até a ocupar a luta durante algum tempo. Como você avalia essa luta? Que implicações ela pode ter? Eu penso que os trabalhadores da GM estão mostrando qual é o caminho. É preciso trilhar por essa vereda. É o caminho da luta, não tem outra alternativa. Veja só, a GM demitiu os trabalhadores por telegrama na véspera do Dia dos Pais. Ou seja, é uma demissão, mas não é uma simples demissão. Além de demissão, tem requintes de crueldade. Porque é um absurdo, na véspera do Dia dos Pais, demitir os trabalhadores por telegrama e um pai de família ter que esconder o telegrama para não mostrar para o filho, porque naquele dia seria o dia da comemoração do Dia dos Pais. Então, na verdade, nossa resposta tem que ser a essa altura também.
A resposta dos trabalhadores tem que ser dessa altura e está sendo dessa altura. Essa greve, por exemplo, me lembra muitas vezes a própria greve de 1985, onde houve uma ocupação da fábrica, da GM, naquele momento, que era uma luta por redução da jornada de trabalho. E no fundo, a luta contra o desemprego também é uma luta por redução da jornada de trabalho. É possível reduzir a jornada para 36 horas para que mais gente possa trabalhar. E além do mais, a GM não precisaria estar demitindo essas pessoas. A GM recebeu muito dinheiro do governo, recebeu a redução do IPI, ela teve incentivos fiscais, ela tem gordura para queimar à medida que ela produziu muito aqui. Foi a GM brasileira, inclusive, que manteve a GM dos Estados Unidos em 2012, na grande crise da GM de 2012, quando o Obama estatizou a empresa e agora já devolveu para os capitalistas, para os acionistas, e foi a GM do Brasil que mandou esse dinheiro para lá. São milhões, bilhões que foram mandados para os Estados Unidos, então agora está na hora de reverter tudo isso. A GM pode manter esses trabalhadores lá. Esse é daqueles momentos que os trabalhadores perdem o medo. Nós vivemos isso em 1985 e nós estamos vivendo novamente, onde os trabalhadores não têm muito mais o que perder. Já perderam e estão dispostos a lutar. O que está faltando apenas é a unidade entre os trabalhadores de todas as montadoras. A Volks de Taubaté, que é a nossa vizinha, já ameaçou demitir 500 trabalhadores. E eles fizeram um acordo há 2 anos atrás, um acordo muito reduzido, um acordo muito rebaixado. A empresa não cumpriu e agora quer reduzir mais ainda, sem cumprir até o acordo anterior. Então, esses 500 trabalhadores que ela quer demitir, nós precisamos unificar para ter a resistência e não deixar que demita. É preciso se juntar com a GM de São Caetano para não deixar que se demita lá em São Caetano também. É preciso se juntar com a Mercedes lá de São Bernardo do Campo para que fazer essa grande frente, essa FDE, para que os trabalhadores não sejam demitidos, para que as montadoras possam absorver essa mão de obra que ela disse que está a mais. O que não é verdade. Por exemplo, nós que assistimos todos os dias isso na GM, onde os trabalhadores são demitidos e os outros trabalhadores vão fazer o trabalho daquele que foi demitido e na grande maioria, na boa parte dos trabalhadores, não só aqui em São José dos Campos, como por todo lado, são trabalhadores que hoje já têm alguma doença profissional, pelo ritmo de trabalho, pelo número pequeno que tem dentro das fábricas, mas com uma produção muito grande, porque a produção continua. Mesmo que eles reduzam um pouco a produção, eles vão manter o seu lucro com a mão de obra um pouco menor, um menor número de mão de obra. Por que não reduz o preço do carro? Era possível fazer isso para que pudesse vender, mas isso eles não querem. Por quê? Porque eles vão produzir menos, com menos trabalhadores, mas vão manter o próprio lucro, o mesmo lucro que tinha anteriormente. Essa é a jogada que eles tentam fazer e é contra isso que nós temos que batalhar. E uma outra pergunta que nós temos que fazer é por que até hoje não tem um carro nacional? Não tem um carro nacional porque esse aqui é o paraíso das montadoras. Todas as montadoras vêm para cá, porque o lucro é muito alto, o lucro é muito grande. Se você pegar o preço do produto final, o preço da mão de obra no produto final é apenas 4%. Quando a empresa vai mexer no salário, quando a empresa demite trabalhadores, ela, na verdade, está tirando, para ter mais lucro, tirando um percentual da mão de obra, que é um valor muito baixo. Uma das reivindicações dos metalúrgicos da GM tem a ver com uma exigência ao governo Dilma, aos governos também do Estado, ao Alckmin e ao governo municipal do Carlinhos, que intervenha para que cobre da GM, né, que ela anule as demissões, enfim, querem dos governos também uma posição em defesa dos empregos. O que você acha dessa reivindicação? Olha, eu acho que o governo pode muito. Os governos em si podem muito. O governo nada mais é do que um comitê para gerir os grandes negócios. O governo é isso, para gerir os grandes negócios. Então pode intervir, pode resolver, pode ajudar e muito essa situação dos trabalhadores. Por exemplo, se o governo deu dinheiro para eles, se o governo retirou o IPI, se o governo fez tudo para as montadoras, por que não cobrar isso de volta? Por que não exigir que aqueles que tiveram o benefício do governo não possam demitir, que garanta aos trabalhadores? Há 2 anos atrás, em 2012, foi assinado um acordo a duras penas entre os sindicatos metalúrgicos e a General Motors, dentro do CIESP, ou seja, na casa do empresário daqui de São José dos Campos, que é o CIESP, onde ele se organiza, o sindicato patronal. Se assinou um acordo. E esse acordo teve a presença do governo municipal, teve um membro do governo municipal junto para a realização desse acordo, teve um membro do governo estadual, o secretário de Trabalho do governo Alckmin estava presente na assinatura desse acordo, que demorou muito, muita discussão que se teve para chegar naquele acordo. Foi a duras penas que nós achamos que foi muito caro
para os trabalhadores terem que assinar aquele tipo de acordo, pelas ameaças que a GM fazia naquele momento, dizendo que se não tivesse, não viria investimento para cá. E estava também aqui representante do Ministério do Trabalho, ou seja, do governo federal. Era um acordo com a fiança de 3 governos. Acordo entre a empresa e o sindicato com a fiança de 3 governos. Os 3 governos sendo fiadores desse acordo. E a GM não cumpriu, porque eles diziam claramente, o Luiz Moan, o representante da GM, nas entrevistas com a grande imprensa, naquele momento, dizia que a primeira cidade, se assinasse o acordo, depois do acordo assinado, a primeira cidade para onde viria investimento seria São José dos Campos. E isso agora não existe mais, isso ninguém mais fala sobre isso. Então, e na verdade, se anunciou, foi toda uma pompa aquele anúncio pelos 3 governos, agora esses governos têm que vir dizer o seguinte: olha, como é isso? Não foi assinado um acordo? Por que não? Agora tem que cumprir. Porque para os trabalhadores é assim, um fio de bigode basta. A palavra basta. Os trabalhadores cumprem seu compromisso. Agora a empresa tem que cumprir o seu. Não pode ser dessa maneira. Não, aqui não, vale tudo, aqui não vale. Nós não podemos permitir o vale tudo. Ela tem que cumprir aquilo que ela fez e garantir os trabalhadores. Porque com a Volks foi igual. Eles fizeram um acordo com a Volks em Taubaté, um acordo há algum tempo atrás, que era um acordo já bastante reduzido. Eles não cumpriram e vieram agora com a proposta para reduzir mais sem cumprir um acordo anterior. Então nós podemos permitir, os trabalhadores têm que resistir, eu acho que a forma é essa que eles estão fazendo. Eu penso que os trabalhadores da GM nesse momento estão servindo de exemplo, estão mostrando o caminho, que o caminho deve ser esse, da resistência, do combate, do enfrentamento, para que a gente não venha viver uma situação de desemprego que está se desenhando. Os trabalhadores da GM estão mostrando o caminho. Obrigada, Toninho. Eu que agradeço, Ana. E para saber um pouco mais sobre a luta dos trabalhadores na GM, sobre a situação do país, adquira o jornal Opinião Socialista. É muito importante, a toda a família, todo mundo, quem está empregado hoje não sabe se vai estar amanhã, tem que todo mundo se unir, porque se a gente não se unir, o patrão faz o que quiser, a gente não pode deixar, gente. A gente tem que sair às ruas, tem que mobilizar toda a sociedade, porque está todo mundo no mesmo barco. A crise é geral, não é só na GM, é todas as empresas, está todo mundo no